Com mais de 20 anos de experiência na área de comunicação, é vice-presidente de comunicação corporativa da Arcos Dourados, empresa que opera a marca McDonald's em 20 países da América Latina e Caribe. Entrou na empresa em 2010 como gerente de marketing esportivo, sendo responsável por projetos como a Copa do Mundo Brasil 2014 e Jogos Olímpicos Rio 2016. Antes de ingressar na Arcos Dourados, havia trabalhado na Samsung na área de marketing esportivo, na Nike como gerente de comunicação, além de outras empresas e agências de comunicação. Tem bacharelado em comunicação social pela Faculdades Integradas Alcântara Machado, a FIAM, e é especialista em comunicação corporativa pela Fundação Casper Libero. Foi eleito comunicador do ano pela ABERJ, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, em 2017, e um dos profissionais de marketing esportivo do ano 2015, pela revista Meio e Mensagem. É esportista, realiza triatlo de longa distância, é um Ironman e recente sobrevivente de câncer, uma história que documentou no livro Rotina de Ferro, que foi lançado em junho de 2020. Estou quase chegando no meio dele aí. Meu convidado de hoje é o Davi Greenberg. Davi, seja muito bem-vindo ao Carreira Talks, cara, e obrigado por aceitar o convite aí. Vitor, eu que agradeço o convite, é uma honra participar aqui do Carreira Talks. Espero que a nossa conversa inspire bastante aí os jovens, as pessoas que estão começando na carreira e que também possa, de alguma maneira, motivar, inspirar todos a buscar aí os seus objetivos, sejam eles profissionais ou pessoais. Show de bola. A gente que agradece. E aí, pessoal, antes da gente seguir, queria reforçar um pouco da estrutura do quadro do The Journey, o que vocês podem esperar. Aqui a gente entrevista grandes líderes do mercado e a ideia aqui do quadro nasceu da curiosidade de saber como é que foi a jornada desses grandes profissionais até aqui e o objetivo principal de conhecer as histórias, aprendizados, conselhos para aqueles que estão começando a carreira possam se inspirar também. A gente vai passar por tópicos aqui como os estudos, networking, grandes decisões, liderança para quem não é líder, que é um tema que eu sou apaixonado aqui, curioso para desmistificar, futuro do trabalho, diversidade e inclusão e qualquer outro tema que pode surgir. Davi, vamos começar, cara. Eu dei um resumo aí na sua bio que você mandou para a gente, mas conta um pouco da sua jornada profissional, como é que você chegou até aqui? Bom, primeiro, são muitos anos já são mais de 20 anos de jornada profissional. Eu comecei minha carreira como estagiário, né, como acho que a grande maioria dos profissionais, dos executivos, que enquanto está na faculdade complementa os estudos, né, já tendo a primeira experiência de trabalho. Eu tive a oportunidade de, desde o início da carreira, jogar em time grande, né, uma analogia até ao futebol, que é uma das minhas paixões. E a biografia que você mencionou há pouco revela que assim eu sempre joguei em time da primeira divisão, talvez nos líderes aí, né? E isso para mim foi muito importante porque eu sempre tive esse mindset vencedor, né? De trabalhar com bastante pressão, né? Inerente às grandes empresas, inerente aos líderes, né? E diante disso, também sempre buscar o melhor, né? Não aceitar nada menos que o melhor, né? Em função da responsabilidade que todas as empresas que eu trabalhei tinham. Eu comecei minha jornada como jornalista de redação, que enquanto estava na faculdade, né? Eu sempre quis fazer jornalismo e uma vez na faculdade ter aquela experiência prática era algo que eu tinha muita vontade. E o meu primeiro emprego foi na revista Época, né? A famosa revista semanal Época, que naquele período, isso foi em 1998, ela estava começando, ela recém tinha chegado ao Brasil, estava ainda nos seus pilotos, né, que a gente chamava, nos seus números zero. A editora Globo, naquele momento, ainda montava a equipe, né, de profissionais para lançar a revista e fazer frente às demais publicações semanais que existiam naquele momento. E eles buscavam um estagiário da área de comunicação, enfim, que pudesse ajudar ali, né, aos jornalistas, a redação de maneira geral, naqueles temas que sobram para o estagiário, né, que a gente sabe que os profissionais mais renomados talvez não tenham mais interesse em fazer. E eu tive o privilégio de receber o convite e poder entrar dentro da editoria de geral.
Editoria de geral, numa revista semanal, ela faz tudo, literalmente de tudo, né? Desde matérias do mundo da moda até cobertura de rebelião em presídio, né? Então, era uma maneira muito rica de aprender todos os meandros do jornalismo, né? E os profissionais ali dessa editoria eram profissionais altamente reconhecidos naquele momento, pessoas muito experientes e que me receberam de braços abertos. E foi muito legal, porque foi a minha primeira experiência prática naquilo que eu queria fazer, né? Então, assim, tinha semanas que eu me via pesquisando, simplesmente, quer dizer, eu ia ao centro de documentação da Editora Globo e passava o dia pesquisando, não tinha Google naquela época, não tinha, né, os acessos à pesquisa não eram tão simples como hoje, então eu acabava passando assim tardes, recordo, e eu trabalhava à tarde, enfurnado ali nas bibliotecas, buscando elementos, buscando dados para fornecer àqueles repórteres, aqueles jornalistas que estavam apurando alguma matéria. Com o passar do tempo na ocasião eram semanas, né? não era muito tempo, eu comecei a me juntar ao time também na apuração das matérias e cheguei inclusive a ir a campo, né? A ir para a rua para desenvolver matérias e assinar artigos. Eu tenho várias matérias assinadas na revista Época que vão justamente desde a nova moda no uso de óculos, qual a importância de uma pessoa que faz análise do teu rosto para definir o óculos ideal para tua cara, até justamente chacina que eu tive a oportunidade de cobrir, justamente porque eram aqueles temas que ninguém queria cobrir. Eu me lembro que nas reuniões de pauta, quando se definiam os temas, né, a serem trabalhados, quando, enfim, a editora na época ela apresentava os assuntos do momento, as tendências e tudo mais, quando era algo assim mais, digamos, radical, né, pesado, ninguém queria trabalhar naquele tema, né? Cada um tinha uma desculpa para não, mas eu já estou na outra matéria, eu estou fechando um outro tema, todo mundo tinha desculpa. E eu sempre falava, olha, gente, eu tô aqui, se quiser eu posso ajudar. E bom, e com isso me deu muita experiência, né, de poder ir à rua. Passei por várias situações assim que hoje, olhando para trás, a gente dá risada, mas que na época foram pesadas, enfim, e que eu acho que isso me ajudou de alguma maneira a construir um pouco essa minha talvez resiliência profissional, né, e a minha competência profissional de desde o início ter começado com aquilo que ninguém queria fazer, né? E eu achava o máximo, né? Achava o máximo ir para a rua e me apresentar como um repórter da revista, sabe? Enfim, era bastante novo naquela época. Bom, posteriormente, depois eu saí da revista para ir morar fora, enfim, fiquei um ano na Inglaterra, onde eu trabalhei, onde eu também fiz esporte. E quando eu volto, eu sou convidado para... Isso já era início dos anos 2000, aquela bolha.com, né, que se formou. E um dos colegas da revista Época, de 2 anos antes, me convidou. Ele estava montando um portal de notícias e me convidou para ser a pessoa, enfim, responsável pela área esportiva. Ele sabia que era uma das minhas paixões e que eu queria seguir. E eu fui. E foi muito legal, porque, enfim, era um novo tipo de jornalismo, era um novo tipo de mídia, né? Super antenado naquele momento, enfim, o crescimento das empresas.com. Fui com ele, fiquei um tempo lá, até que, infelizmente, as empresas.com começaram a morrer, enfim, esse mercado, a bolha estourou, e poucos sobreviveram. O portal que eu trabalhava até que foi um dos últimos a ir embora, mas, enfim, não conseguiu aguentar. E, de novo, entra aí num outro tema que a gente vai discutir daqui a pouco, a gente vai conversar, que é o networking. Um outro jornalista da revista Época, com o qual eu tinha trabalhado anos antes, e obviamente era um cara muito mais relacionado no mercado, que conhecia todos, etc., me indicou para uma vaga no jornal Lance. Né? Imagina, o jornal Lance para um jornalista esportivo era tudo que eu
era tudo que eu sonhava, né? Só que não era o jornal, era a revista do Lance, que buscava já um repórter, não era nem mais um estagiário, enfim, uma pessoa que tivesse experiência de revista, tivesse experiência com esporte. Poxa, quer dizer, com pouquíssimos anos de carreira, eu já tinha, talvez, construído essa reputação de um cara que veio da revista, né, por ter tido uma escola como a revista à época, e um cara que gostava e tinha muita entrada no mundo esportivo pela minha experiência no portal Tutopia, né? E fui ao Lance. E foi, enfim, imagina chegando lá, quer dizer, a meca, né, do jornalismo esportivo no Brasil, embora tivesse também poucos anos de vida, mas já era uma referência. E por incrível que pareça, Vitor, aquela foi a minha maior decepção como profissional. Eu acho que eu trabalhei lá 5 ou 6 meses só. E assim, o dia a dia lá, cada dia que passava eu percebia que não era aquilo que eu queria, sabe? Que foi uma frustração, mas foi uma frustração que eu reconheci muito cedo. E isso foi bom, né? E foi o primeiro emprego que eu fui demitido na minha vida. Fui demitido pelo telefone por uma pessoa que eu prefiro não dizer o nome. Hoje eu sou amigo dele, era meu chefe, ele ficava no Rio de Janeiro, eu ficava em São Paulo, e acabei sendo demitido pelo telefone. Mas a demissão, para mim, foi difícil de tragar, porque a gente tem um certo orgulho, né? Nunca tinha passado por aquilo, mas de uma certa forma foi um alívio para mim, que talvez durante esse tempo não tenha tido a coragem de proativamente tomar uma decisão de ir embora, mesmo algo que eu senti, que eu via no dia a dia, que não era para mim, não era meu lugar, tá? Embora não tenha nada a ver com as pessoas, fiz muitos amigos lá e que eu cultivo até hoje, mas a dinâmica do trabalho, o dia a dia não bateu, não deu a famosa química, né? Bom, saí, fiquei um tempinho procurando emprego, tentando entender, enfim, qual deveria ser o próximo passo. Era muito jovem ainda, então eu podia me dar o luxo de passar alguns meses ali me encontrando novamente, quando, através de um amigo, de um outro amigo, aquelas coisas, né, que a gente nem sabe muito bem por onde vem, me chega um convite para me juntar à Edelman. A Edelman é uma das maiores agências de comunicação do mundo, né, uma agência, enfim, líder de mercado e tal. E eles tinham uma vaga para ser analista júnior de uma das contas que eles tinham, e que o trabalho era relacionado a ativar os patrocínios esportivos daquela marca que era cliente da agência. O salário era menor do que eu tinha no Lance, menor do que eu tinha na Tutopia antes, mas, enfim, era a oportunidade que eu tinha de, como a gente diz no jargão aqui da comunicação, de pular para o outro lado do balcão e conhecer o que era a comunicação corporativa, que até então era muito nova para mim, né? Eu tinha muita experiência do jornalismo de redação, né? E também tem uma outra passagem aí que talvez tenha esquecido de falar, na Rádio Eldorado. Então, eu também fiz rádio, fiz revista. Embora tenha feito a revista do Lance, era uma dinâmica de jornal, então eu tinha uma certa experiência no que era a redação, né, jornalística, mas não conhecia o outro lado da comunicação empresarial, da famosa assessoria de imprensa. E fui. E diferentemente do que tinha passado no Lance, eu me encontrei ali. De repente eu vi que eu estava num lugar legal, com um dia a dia que eu adorava, rodeado de pessoas super competentes, muito bacanas, e via que aquele trabalho que eu fazia tinha uma razão, tinha um porquê. Enfim, e era um tema que eu adorava, eu tinha autonomia, e adorei a comunicação corporativa. Aí que eu fui buscar a pós-graduação na área de relações públicas, né? Foi quando eu realmente me encontrei como profissional da área de comunicação. E dentro da agência, sim, eu tive uma carreira de 7 anos super vertical. Logo assumi não digo a gerência, mas era, digamos, a coordenação dessa conta que nós tínhamos, que era da área esportiva. Depois, uma das minhas outras enfim, áreas de interesse é a tecnologia. Sempre gostei de tecnologia. E a Edelman tinha um núcleo de contas relacionadas ao mundo da tecnologia.
Quando surgiu uma oportunidade, eu fiz essa migração e passei a atender alguns clientes dessa área de tecnologia. Eram empresas mais, talvez, verticais na tecnologia, eram temas um pouco mais densos, mas que também para mim foi um aprendizado. Eu estava acostumado a falar de esporte, agora eu estava falando de processador de computador, sabe? Falando de servidor, coisas que eu gostava, me interessava, mas nunca tive o conhecimento técnico nem nada, então eu também podia aprofundar aí. Até que um belo dia eu fui convidado para entrar na equipe da Edelman, que cuidava da conta da Samsung. A Samsung era o maior cliente da casa, portanto, aquele que, enfim, tinha uma grande responsabilidade lá dentro, uma equipe grande, tinham várias áreas de atuação, e eu entrei para liderar uma dessas áreas de atuação. Com o passar do tempo, me tornei o gerente da conta, quer dizer, já o responsável por por todas as áreas de atuação, né, ou por todas as áreas de comunicação desse cliente. E meu dia a dia era muito mais ficar mais dentro do cliente do que na própria agência. O que me fez também desenvolver um relacionamento com os meus clientes maior do que eu tinha antes, quando o meu dia a dia era muito mais dentro da agência mesmo, né? Muito mais no escritório. E agora, sendo gerente, eu tinha também uma responsabilidade de relacionamento, enfim, até mais comercial mesmo, sabe? De encontrar as oportunidades no cliente, vender a agência para os executivos da companhia e tudo mais. E aí, novamente, o networking me ajudou quando das pessoas que eu tinha interface mais de dia a dia na Samsung me liga um belo dia e fala: olha, Davi, estou sabendo de uma vaga, de uma oportunidade para uma vaga de gerente de comunicação na Nike do Brasil. Me convidaram para participar do processo, mas ele falando, né? Mas não era para mim, não é meu perfil, acho que não tô no momento, eu tô bem aqui na Samsung, enfim, mas, cara, a vaga é a tua cara. Topa participar? E, poxa, imagina, uma pessoa que tinha tido experiência em redação, trabalhei 7 anos numa agência diretamente com grandes empresas, e nos últimos 2 anos desses 7, mais dentro da empresa do que na agência. Tinha vontade de conhecer o que era uma empresa mesmo, grande, né? O que era uma grande corporação. E quando o cara me vem com a oportunidade de trabalhar na Nike, na área de comunicação, quer dizer, não tinha como dizer não. E enfim, e aí entrei no processo, né? Era um processo seletivo, como qualquer outro, e tive a oportunidade, enfim, o privilégio de passar. Fui escolhido. E entro então na Nike como gerente de comunicação, com uma responsabilidade muito maior do que eu acho que eu estava preparado naquele momento. Até porque o gerente de comunicação anterior era uma pessoa que ficou na Nike durante muitos anos, um cara que teve uma exposição muito forte na época da CPI da Nike, não sei se você lembra, né, logo no início dos anos 2000, que eu como jornalista cobri quando estava no lance. E agora eu estava ali naquela responsabilidade. Obviamente era um outro momento, era um outro contexto, muito mais tranquilo, mas não deixava de ser uma responsabilidade muito grande. E bom, mergulhei de cabeça na Nike, fiquei lá 2 anos e estava bem. Obviamente, quando a gente entra numa empresa, nem sempre a gente se depara com aquilo que a gente espera, né? Eu tinha tido a frustração do lance anteriormente e aquilo me deu muita experiência para, uma vez que entrasse na Nike, não me deslumbrar como eu tinha me deslumbrado atrás com o lance. Então eu fui muito comedido. Enfim, acho que fiz um bom trabalho, criei muitos amigos, muitos colegas lá, mas eu confesso que eu nunca fui feliz lá como eu era na Edelman, por exemplo, né? Obviamente era outro momento, era outra responsabilidade, eu já estava num cargo de gerência, é diferente você ser gerente numa agência e ser gerente numa empresa do tamanho de uma Nike, né? Mas o fato é que eu sentia que faltava alguma coisa para eu ser, sabe, ter a plenitude da felicidade trabalhando.
embora, enfim, tenha tido experiências maravilhosas na Nike, que talvez eu não tenha em nenhum outro lugar e nunca vou ter na vida, enfim, mas lá realmente foram momentos incríveis, mas nunca foi aquela de vestir a camisa com muito orgulho, sabe? E aí um belo dia, novamente, através dos relacionamentos, eu recebo uma ligação do diretor de marketing da Samsung na época, que quando eu estava na Edelman atendendo a Samsung, ele era meu cliente e ele era uma pessoa que ele aprendeu a conceder entrevistas comigo. Eu fui a primeira entrevista assim para um veículo de imprensa que ele deu foi comigo. Eu fiz o media training dele. Então era um cara que tinha, enfim, um certo apreço por mim. A gente tinha um bom relacionamento, mas era um relacionamento de agência-cliente, né? E ele me falou: olha, Davi, é o seguinte, lembra a pessoa que estava aqui antes de você, né, e que te indicou para a Nike? Pois é, o cara saiu porque ele foi para a Adidas. Isso 2 anos depois. E a vaga está aberta e, cara, eu quero você aqui. Foi assim. E eu virei para ele e falei: mas, cara, a vaga é de marketing esportivo. Eu sou um profissional de comunicação corporativa. Ele virou e falou assim: Davi, é tudo a mesma coisa, é tudo comunicação, só que em vez de você falar com jornalistas, você vai falar com outros públicos. Eu falei, poxa vida, né? Eu não estudei marketing, nunca trabalhei com marketing, mas confio nessa pessoa, não estou 100% feliz aqui, estava feliz quando trabalhava na Edelman atendendo a Samsung, era do lado da minha casa também o escritório da Samsung. Eu falei, poxa vida, eu acho que é a oportunidade que eu tenho de ampliar o meu background e efetivamente poder também me ampliar o meu escopo de trabalho como profissional de comunicação, né? Eu já vi a comunicação jornalística de redação, repertório, né? Tive uma boa experiência com o meu repertório, exatamente, uma boa experiência com a comunicação empresarial, e agora eu iria para uma outra faceta da comunicação, que é a comunicação publicitária, né? E aceitei o convite. Fui para a Samsung e, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi uma decisão muito difícil, porque eu estava entrando num mundo que eu não conhecia, eu não tinha relacionamentos, eu não era um profissional de marketing esportivo, e entrar ali como um novato, né, depois de 2 anos de gerente de comunicação de Nike, para desbravar um novo mundo. Mas foi, cara, a melhor coisa que eu fiz, porque eu aproveitei o contexto, e era um contexto em que o Brasil estava recebendo o direito de sediar os Jogos, a Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. E aquele mercado de marketing esportivo estava começando a crescer. Tinham pouquíssimos profissionais, pouca teoria, e eu acabei entrando nesse mundo, sendo um dos precursores. E quando você entra nesse mundo como sendo um dos primeiros, você acaba formando a panelinha, que é importante também. Então, eu, na Samsung, me tornei um dos líderes, meio que naturalmente, do mercado de marketing esportivo no Brasil. Tá? E fiquei na Samsung durante 1 ano. E foi um ano maravilhoso, em que pude desenvolver projetos muito legais, pude realizar sonhos que eu tinha como profissional, pude entender e aprender um pouco mais sobre o que é o marketing. Outra vez, eu nunca tinha estudado para isso, né? E que ampliou o meu repertório, como você mesmo disse, de um profissional de comunicação. E estava super bem, tranquilo, com um plano de carreira na própria Samsung, quando toco o telefone. E esse telefone teme em tocar, eu recebo uma ligação de um headhunter dizendo que tinha uma empresa que era patrocinadora da Copa do Mundo de 2000, era patrocinadora da Copa do Mundo e também dos Jogos Olímpicos, e que ela estava em busca de um profissional de marketing esportivo para iniciar o plano da empresa para os Jogos, para a Copa do Mundo 2014 e posteriormente os Jogos Rio 2016. Quando eu chego na entrevista, enfim, e conto minha experiência toda, o headhunter abre o jogo e fala: olha, essa empresa é o McDonald's, né?
Só que, na verdade, a empresa que opera o McDonald's no Brasil, na América Latina, é Arcos Dourados, mas a marca é McDonald's, enfim. E o teu trabalho vai ser o seguinte, você vai ter que começar do zero, isso era em 2010, você vai ter 4 anos para montar o projeto Copa do Mundo e dali a 2 anos o projeto Olímpico. Tá? Nunca, a empresa no Brasil nunca teve ninguém nessa cadeira, é uma cadeira nova, portanto, você vai ter que construir suas pontes, explorar os caminhos, buscar auxílio interno, conectar com os gringos da matriz para entender o que foi feito anteriormente, enfim, né? Era um desafio para mim que eu falava, poxa vida, é uma oportunidade que eu tenho de começar um trabalho do zero, de dar minha cara, de aprender coisas novas, e fui. E fui para o McDonald's, para Arcos Dourados, isso há 10 anos, sigo aqui, né? E entrei literalmente do zero. Tá? A minha primeira semana na Arcos Dourados foi ir para a África do Sul para fazer um benchmark da Copa do Mundo de 2010 e tentar estabelecer uma relação com o que seria o meu par, né, no global, e com ele definir uma linha de trabalho. Para começar, a responsabilidade de criar o projeto era do Brasil, a corporação, né, a sede não tinha nada a ver, eles davam simplesmente alguns guidelines, mas a responsabilidade era local. E foi muito legal, porque eu passei 3 meses dando murro em ponta de faca, né, tentando encontrar os caminhos, até que um dia dá aquele clique, você fala, poxa vida, o caminho é mais simples do que eu pensava. Né? A gente, às vezes, chega cheio de ideias, cheio de intenções, e quer ir pelo caminho mais difícil, né? De fazer tudo elaborado, tudo diferente. E com o dia a dia você vai se dando conta que o êxito, né? O sucesso está naquelas coisas mais simples, está na facilidade. Muito bem, fast forward, 4 anos depois, execução do projeto, excelente, deu tudo certo, fizemos uma excelente Copa do Mundo como marca, atingimos os objetivos que nós havíamos proposto lá atrás. 1 mês após a Copa do Mundo, eu sou promovido, então, a diretor de marketing esportivo, né? Já visando Jogos Rio 2016, um projeto que já tinha iniciado em 2012. Né? Bom, sigo, então, rumo ao Rio 2016, quando, final do ano de 2015, né, o então diretor de comunicação da Arcos Dourados sai da companhia, né, abre essa vaga, e eu já, enfim, já há 5 anos na companhia, prestes a entregar o segundo projeto no ano seguinte, né, ou seja, eu tinha mais 6, 7, 8 meses ali de trabalho intenso, e numa paralela, me dando conta de que o esporte dentro da companhia talvez não seria um pilar estratégico após Rio 2016, eu comecei a pensar, falei, poxa vida, o que vai ser de mim depois do Rio 2016? E eu tinha 3 alternativas. Terminando os jogos, a empresa me demite, né, me agradece e fala, ó, então tá bom, tchau. Eu saí, agradecer a empresa e falar, gente, foi muito bom, vou buscar o meu caminho fora, ou ficar na companhia, porém em outra área. Eram os 3 caminhos que eu tinha. Quando abre a vaga de diretor de comunicação, eu falei, poxa vida, é tudo que eu precisava, porque eu sou um profissional de comunicação, né, embora já tenha ficado quase 10 anos fora, mas eu sou um cara de comunicação. Estou na companhia já há 5 anos, portanto, eu não sou um novato, eu conheço, enfim, como as coisas funcionam. E eu tenho interesse em voltar para a área de comunicação, porque após os Jogos Rio 2016, eu que, de novo, já estava muito dentro desse segmento de marketing esportivo, fazia parte das associações e das reuniões, enfim, de todas as discussões, via que, infelizmente, o Brasil passaria por uma ressaca após o Rio 2016 em relação ao esporte, e esse mercado ia cair naturalmente. Então, as oportunidades nesse segmento, mesmo fora, iam ficar mais restritas. Então, eu me apliquei para a vaga e dei tudo de mim para poder passar, né, e voltar para a área de comunicação, e passei e voltei. Né? Nos primeiros 6 meses trabalhando
os dois projetos, né, a área de comunicação normal e a reta final do projeto olímpico. E após a entrega dos Jogos Olímpicos, isso em setembro de 2016, né, Jogos Paralímpicos, bom, então eu deixei a função de marketing esportivo e me foquei somente na área de comunicação corporativa. 2 anos depois, trabalhando na área de comunicação corporativa, fazendo um turnaround na área e reposicionando a área de comunicação corporativa e também já voltando para digamos assim, para o dia a dia da área de comunicação dentro e fora da companhia, né? Imagina que eu fiquei quase 10 anos fora, então eu tinha que me atualizar sobre o segmento, sobre o mercado. As agências que existiam 10 anos antes já não existiam mais, outras surgiram, o mundo mudou, as maneiras de se comunicar mudaram, os veículos mudaram, os meios mudaram, enfim. Então, esses 2 anos foram muito intensos em desenvolver internamente o trabalho que eu precisava e me reciclar como profissional da área. Tive a oportunidade de ser reconhecido durante esse tempo, até em 2017, como o profissional de comunicação do ano, e esse para mim foi o grande marco de eu me reafirmar que eu estou de volta à área de comunicação, né? Poxa, agora eu fui reconhecido como profissional de comunicação novamente. E em 2018, no contexto, né, de toda a doença que eu tive, no meio do tratamento, a pessoa que era meu chefe na época, que era o vice-presidente de comunicação da Arcos Dourados, deixou a companhia, tomou a decisão ele aceitou uma outra proposta e foi embora, e eu era a pessoa mapeada na linha de sucessão e assumo, então, em dezembro de 2018, a vice-presidência de comunicação da Arcos Dourados para a América Latina, cargo que eu estou até hoje. Davi, cara, obrigado por compartilhar aí. Eu tô cheio de perguntas aqui, eu não quis interromper porque estava de fato, muito gostoso de escutar aí a trajetória. É muito legal, né, você escutar a história contada assim e ver como as coisas foram se conectando. E, enfim, eu queria voltar em alguns temas aqui. De certa forma, a gente abordou tudo que a gente queria falar, que eu queria voltar em alguns momentos da sua trajetória, para a gente ir explorando algumas passagens aí. E aí vamos tentar fazer de forma breve para a gente aproveitar tudo, senão eu não vou conseguir bater o horário que a gente bateu aqui. Mas vamos lá. A gente recebeu aqui uma das convidadas, em um outro quadro aqui, foi a Camila Olivo, que ela é uma das hosts lá do CBN Professional. E ela retratou o dia a dia de um profissional, um jornalista ali. E eu lembrei na hora que você começou a falar ali dos seus primeiros passos na época. E aí, o que eu já acompanhei, né, de uma mídia impressa para uma mídia digital, a mídia impressa ela perde um pouco na tempestividade da informação, né? Pelo fato de ser ali semanal, como você colocou na sua base, você perde um pouco. Ao mesmo tempo, eu fiquei imaginando aqui, uma base semanal de uma revista, imagina o caos que não era, né? De você deixar os materiais prontos ali o mais rápido possível, fazer toda aquela pesquisa de campo e alinhamentos internos ali. Cara, se pudesse, e pelo que eu entendi da sua trajetória, como primeira experiência, foi onde você se desenvolveu bastante, principalmente pela disponibilidade, né? De estar sempre disponível ali para tomar e topar qualquer uma. Se você pudesse ali falar de algumas habilidades que foram importantes para você naquele início ali, daquele traquejo de você se posicionar logo ali dentro do mercado, recém-profissional, primeiros passos no mercado, que habilidade que foi importante para você se estabelecer ali numa atividade nova para você no início da carreira? Eu acho que o mais importante foi a disponibilidade, eu acho, e não dizer não para as coisas, né? Eu acho que, como eu falei, as maiores oportunidades que eu tive nesse meu primeiro emprego foram porque os profissionais não queriam fazer. Porque aqueles jornalistas que já estavam alguns passos adiante na carreira achavam que não cabiam a eles ter que realizar aquelas atividades. E eu que estava começando, para mim era tudo novidade e eu achava que aquilo para mim era uma grande escola, né? Era o complemento da faculdade. Então, tudo que alguém sugeria, tudo o que precisava fazer, eu era o primeiro a me colocar à disposição e falar, olha,
pode deixar, eu topo. E isso me deu muita, diria assim, muita habilidade em vários temas. Por exemplo, escrita. A escrita numa redação, numa revista, ela é diferente de uma escrita num jornal, certo? Ela é muito mais elaborada, ela requer muito mais aprofundamento, ela conta uma história de uma maneira mais rebuscada. E isso eu aprendi muito, muito lá. Apuração, fazer as perguntas certas, desenvolvimento de fontes, né, que no jornalismo é muito importante, quer dizer, você conseguir chegar nas pessoas e retirar as informações que você precisa. Toda a parte de pesquisa, né? Então, assim, tudo aquilo que ninguém se dava ao luxo de fazer ou achava que não era importante, eu fiz. Cara, ir em delegacia falar de superlotação e entrar na cela com preso, sabe? Cobrir chacina. Temas que quer dizer, não são nada atraentes para ninguém, mas que para um profissional que está começando, né, ir a campo, apurar, conversar, ver, para mim, era espetacular. Era espetacular. Até mesmo, olha só, os famosos fechamentos de redação de revista semanal que se estendem pela madrugada, eu era a pessoa que na hora do jantar, quando os repórteres ali estavam a mil escrevendo e dialogando com os editores, eu estava mais ou menos ali meio que sem muita função, mas estava lá presente. Eu poderia pegar minhas coisas e ir embora para minha casa, porque eu não tinha mais função, mas eu estava lá olhando e participando do fechamento para ver aquela atenção. E sabe o que eu fazia? Eu coletava ticket de restaurante e ia ao McDonald's buscar o jantar deles. Toda quinta-noite, quando era o fechamento da revista, eu pegava, tirava o pedido de cada um, ia até o McDonald's que tinha na esquina, comprava, levava as bolsinhas, né, os sacos de cada um, e o meu pagamento, eu não recebia ticket nem nada, o meu pagamento era o meu lanche, quer dizer, o troco, eu comprava o meu lanche também. Então, assim, fazer coisas que, quer dizer, hoje, olha e fala, pô, hoje eu vou fazer isso? Não sei. Será que um garoto de 18 anos vai fazer isso? Hoje, não sei, o mundo mudou, mas eu fiz e foi muito importante, acho que aquilo me construiu muito para frente, para mim, e eu acho que os outros olhando para mim, tanto que eu consegui 2 empregos posteriores através do relacionamento, né, dos relacionamentos criados nesse meu primeiro emprego, no que eu era um estagiário, um garoto ali recém-chegado. Né? Muito legal, muito legal. E essa imagem é legal, né, de você... Fiquei visualizando que você comprando os lanches num lugar onde você trabalharia no futuro. Pois é. Uma bela posição. Muito, muito legal. Predestinação. Conectando com o ponto aí que você deu de bandeja, eu não vou deixar de aproveitar para chutar essa bola aí. Networking. Você citou aí, eu vi de fato como foi importante as suas movimentações aí de carreira, de ter esse relacionamento com outros profissionais. Como é que você enxerga esse tema? E se você pudesse desmistificar isso para as pessoas, o que é de fato o teu dia a dia? Se você tivesse que explicar isso para alguém que está começando a carreira, como que você definiria esse tema? Como é que você faz isso? Eu acho que o networking é fundamental no mundo profissional, tá? Não só no mundo corporativo, mas eu acho que hoje em dia, e já vem de alguns anos, mas hoje em dia e daqui para frente cada vez mais, a confiança é fundamental na hora de você conseguir fazer um negócio, seja ele qual for. Né? Dificilmente as pessoas vão embarcar num projeto de quem elas não conhecem, vão investir onde não sabem quem está por trás, quais são os valores, quem são as pessoas que estão comandando aquele negócio. Né? Então, assim, o networking, por princípio, já é algo básico para um profissional. Né? Um profissional do mundo corporativo, então, mais ainda. Né? E networking não é simplesmente para você ter as pessoas ali certas na hora de pedir emprego, né? Ou a quem pedir, ou aqueles que te pedem emprego. Eu acho que o networking é algo que ele ajuda a você fazer melhor aquilo que você tem que fazer, ou facilitar o acesso às informações que você precisa. Né? Networking, outra vez,
eu acho que ele deveria constar no job description de qualquer profissional, né? E o que é networking? Não é você... Networking é você, na minha opinião, né, a minha visão, eu acho que é você ter, você conseguir aplicar no seu dia a dia princípios básicos da educação e do respeito, né, e da curiosidade que é inerente a cada um de nós, para estabelecer contatos com aquelas pessoas que têm aquela informação ou podem agregar a você, né? Existe o networking estratégico para uma finalidade que você pretende, né? Então, você vai estabelecer networking com os headhunters para que eles possam, né, um dia lembrar de você e te sugerir para algum processo, enfim, que esteja acontecendo. Mas também o network tem que ser interno, dentro da tua companhia, dentro da tua empresa, do teu escritório, com as áreas de interesse, com o teu time, com os teus amigos, enfim. Isso não isso tem que ser natural, não pode ser nada forçado. Existem técnicas, existem, quer dizer, pessoas que eventualmente separam ali alguns minutos, uma parte do seu dia para estabelecer contatos, manter relacionamentos. Hoje em dia é mais fácil com as redes sociais, né? Enfim, você deixar um comentário para algum tema que alguém escreveu e que é do teu interesse, ou você, enfim, fazer alguma recomendação de algo para aquela pessoa que você sabe que aquilo vai interessar ela. Tudo isso são técnicas, mas que tem que serem feitas de maneira genuína, tá? Eu acho que hoje, talvez, eu tenho um dia a dia que talvez eu muito mais recebo do que procuro, né? Eu vejo que tem muita, eu não queria falar falsidade nisso, mas tem muito interesse, né, raso, superficial daquela pessoa que quer ser teu amigo no LinkedIn, e logo que você dá o ok, enfim, aceita, já vem uma mensagem como se nós nos conhecêssemos há muito tempo, né? Então, assim, eu acho que é um processo de construção, é um processo que não tem, eu acho que não tem começo, meio e fim, eu acho que é constante, talvez não tenha certo ou errado, eu acho que cada um tem a sua forma, o seu perfil, né, de chegar ao outro, mas o que é fundamental networking é fundamental. Se você não tiver, você vai estagnar, e não adianta mandar o teu currículo aplicando num desses sites de aplicação de currículo, porque ele vai terminar na pilha e não vai ser visto, e quem vai ser visto é aquele que vem indicado por outro. Então, essa é uma realidade, tá certo? Assim, talvez estou sendo bastante direto, mas eu acho que é importante dizer às pessoas que o relacionamento se cultiva desde o dia 1. Tá? Eu estou falando também muito baseado na minha experiência pessoal. Eu acho que eu só estou hoje aqui muito em função do networking. Acho que tem um pouco da minha competência, do meu trabalho, mas também muito em função do relacionamento que eu consegui cultivar desde o primeiro dia que eu entrei no meu primeiro emprego há exatos 22 anos atrás. É interessante. De fato, não é só não é só o emprego, a vaga, a motivação, a movimentação, né? O objetivo maior do networking. Eu vejo é um interesse genuíno de conectar com as pessoas, assim, e quando você tem esse interesse sem esperar nada em troca e mantém a agenda de contatos, né? De interações com aquela pessoa ali, porque não adianta você, como você bem colocou, entrar em contato com essa pessoa só quando você precisa de alguma coisa. Então, se você é o tipo de pessoa esquecida, use um método aí que seja, como você colocou também, sei lá, um Excel que você coloca última data de contato ali, que você consiga manter a tua rede aquecida, porque não é só a vaga, né? Ao longo da minha carreira, eu tive contribuições incríveis dentro de projetos, de acionar amigos e falar, cara, eu tô com dificuldade aqui nesse projeto, como é que você... O que eu posso fazer aqui? Poxa, eu acho que você pode aplicar esse tipo de método, por exemplo. Então, são ajudas que você, ao mesmo tempo que você ajuda, você é ajudado na sua carreira, que é super rico. E aí, como você começou falando, não é só na sua vida profissional, né? Então, se você levar para sua vida pessoal, idem. Se você precisa de um médico, se você precisa de um borracheiro, pneu furou. A vida é assim, né? De relacionamento. Então,
Muito legal os pontos que você colocou. Eu queria conectar com o próximo item aqui de decisões. E aí eu peguei dois episódios aqui da sua fala de decisões, que foi a ida para a Samsung e depois a ida para o McDonald's. E eu queria que você comentasse um pouco de como é que foi o processo decisório dessas suas duas movimentações. Se você quiser falar de outra, fique à vontade. E também, se você puder complementar com uma outra pergunta, assim, qual que é a sua opinião de mudança de empresa? Que às vezes eu falo com bastante gente, pessoas que estão no mercado há algum tempo, pessoas que estão começando agora, e aí cada um acha uma coisa, né? E eu queria saber a sua opinião daquelas pessoas que ficam muitos anos na mesma empresa, mesmo fazendo atividades diferentes, como você fez aí no McDonald's, você fez essa movimentação, e eu queria depois explorar esse lado do olhar estratégico, mas ao mesmo tempo, qual que é o momento ideal de você, poxa, eu tô saturado aqui nessa área, eu parei de aprender, né? Eu já virei a referência da área aqui, eu já sei como é que funcionam os processos, os botões que eu preciso apertar quando a operação não está indo bem. Qual que é o momento certo de você ir para uma outra área dentro da empresa, ou talvez mudar de empresa e para fazer alguma atividade complementar, ou talvez até a mesma atividade? Qual que é o seu olhar sobre isso também? Então, decisões e esse olhar de muito tempo na casa. Bom, vamos lá. Primeiro, em relação a decisões, eu acho que na minha carreira, talvez a maior decisão assim de mudança de emprego foi essa da Nike para a Samsung, né? Por vários fatores, mas eu destaco aqui um em particular. Eu acho que foi a oportunidade de ampliar o meu background, né, ampliar o meu conhecimento na área de comunicação e isso me tornar um profissional mais completo de comunicação, olhando o longo prazo. Tá? Por quê? E outra vez, essa oportunidade me foi apresentada, tá? Eu não fui buscar, né? Eu estava na Nike, fazendo um bom trabalho, reconhecido. No entanto, como eu disse há pouco, eu não tinha uma realização profissional como eu esperava que eu teria a partir do momento que você trabalha numa empresa como a Nike, né? O meu dia a dia era composto por muitos altos e baixos, mas o saldo era positivo. Tá? Tive a oportunidade de viajar muito, que é uma coisa que eu gosto. Tive a oportunidade de conhecer talvez os maiores atletas do mundo, estando ali cara a cara com eles, que para quem é um apaixonado pelo esporte como eu, é algo muito, muito interessante. Legal. Tive a oportunidade de gerenciar crises de bastante relevância e de bastante visibilidade, e eu era a pessoa que estava ali por trás e que tinha que tomar algumas decisões. Então, assim, era um trabalho que eu sentia que eu estava me desenvolvendo muito como um profissional de comunicação corporativa. Mas quando vem o convite para ir para a Samsung, não na área de comunicação corporativa, mas sim na área de marketing esportivo, o que eu coloquei na balança é, poxa, eu estou trocando, né, uma companhia sólida, referência, talvez desejada por tantos. Quantas pessoas não queriam estar aqui no meu lugar, né? Por uma área que eu... e mais, que era o core business da companhia, o esporte, indo para uma empresa que o core business é tecnologia, é produtos de bens de consumo, e eu estou indo cuidar da área esportiva, né? Mas o que eu coloquei na balança era o fato de que, olhando o longo prazo, com a perspectiva de um crescimento exponencial do mercado de marketing esportivo, com poucos profissionais naquele momento, poucos cursos, pouca teoria, se eu entrasse nesse clube, se eu entrasse nesse mundo, eu poderia me tornar rapidamente uma referência, certo? Ampliar o meu conhecimento da área de comunicação, abarcando todos os conceitos do mundo do marketing, do mundo publicitário, que até então eu não tinha, e que se eu olhasse um pouco mais para frente,
eu seria um profissional de comunicação mais completo. Novamente, eu teria a experiência prática do que é redação, do que é escrita, do que é apuração, do que é conseguir tirar as informações, com a área da comunicação corporativa, desenvolvimento de estratégias de comunicação, planos, habilidades mais estratégicas de poder encontrar as mensagens para trabalhar a reputação, sobretudo, e agora com esse complemento do mundo publicitário, que é importante, ainda mais hoje em dia, e naquele momento talvez eu não tinha isso na cabeça, mas sabendo que, quer dizer, o refinamento publicitário contribui muito numa estratégia de comunicação corporativa. Então, assim, eu saio da Nike com uma certa dor no coração, porque era um movimento que era uma aposta. Imagina, eu falei, poxa vida, será que eu estou indo para o lugar certo? Será que daqui 6 meses eu, que não sou um profissional de marketing, vou me encontrar em dificuldades e não vou conseguir fazer um bom trabalho, portanto eu vou estar em risco? Já estava em outro momento de vida, enfim, já mais com responsabilidades e como chefe de família, então você pensa em outras coisas, né? Mas eu tomei a decisão, assim, esse processo foi amadurecendo, eu fiz várias conversas com essa pessoa que me convidou para a Samsung, ponderei muito o momento que eu estava passando na Nike e tomei a decisão muito baseado, outra vez, no que seria o longo prazo. E felizmente deu certo, foi a decisão acertada. E posteriormente, quer dizer, um ano depois, a surpresa de nesse um ano, e foi um ano tão intenso lá na Samsung, não intenso só do trabalho em si, mas intenso no que foi o desenvolvimento do mercado de marketing esportivo, e eu participando ativamente disso tudo, acabo me tornando uma referência, e um ano depois sou convidado para começar um projeto, né, do zero em outra grande empresa, outra líder mundial e patrocinadora dos 2 maiores eventos esportivos acontecendo no meu país. Então, assim, também foi uma outra decisão. Eu estava muito feliz na Samsung, feliz demais, me encontrei no marketing esportivo, enfim, era uma companhia que me deu toda a autonomia, todas as ferramentas de trabalho. E quando chega o McDonald's, mais uma grande decisão, né? Assim, poxa vida, será que de repente vale a pena eu ficar com o burro amarrado aqui na Samsung? Depois de um ano eu já tinha, de certa forma, encontrado ali o meu espaço, o trabalho sendo bem feito, acontecendo, os resultados sendo entregues, e ir para mais uma aposta, quer dizer, onde eu não conheço ninguém, ninguém me conhece, começar algo do zero. Mas a gente é movido a desafios, né? E novamente eu pensei em longo prazo. Assim, eu sempre tenho essa visão mais de médio e longo prazo. E fui, e acho que tomei a decisão certa novamente, né? E aqui estou. Legal. E em relação à mudança de área ou mudança de empresa, eu acho que tudo tem o seu ciclo, né? E a gente percebe quando esse ciclo vai chegando ao seu fim e que é hora de renovar, né? Felizmente, no meu caso, quer dizer, até o McDonald's, e fora a experiência da Edelman, eu trabalhei por 7 anos, mas foram 7 anos em que eu fui mudando de área, e a cada mudança de área era como se eu tivesse chegado numa nova empresa, porque como agência você vive muito mais a realidade do cliente do que a realidade da agência, né? Você trabalha em função do cliente. Então, aquilo foi muito dinâmico para mim. E depois as experiências de Nike e Samsung foram muito rápidas, né? Quer dizer, foram ciclos que talvez o da Nike eu sentia que eu estava chegando já no final de um ciclo, o da Samsung não. Eu acho que eu ainda tinha muito a realizar ainda, mas foi interrompido, felizmente por decisão minha, tá? E no McDonald's, os ciclos foram maiores, quer dizer, como eu tinha um projeto de 4 anos e outro dali a 6, você vai construindo, né, esse dia a dia e essa rotina para poder entregar esses 2 projetos. E logo eu migro para a área de comunicação, que foi uma mudança interessante, porque é aquilo que eu comentei há pouco, eu volto para uma área que eu fiquei praticamente 10 anos fora, então teve todo o processo de reciclagem, de entender o que era a comunicação corporativa depois de 10 anos. E 2 anos depois eu sou promovido ao cargo de vice-presidente, com uma responsabilidade de América Latina, num outro país, né? Hoje eu moro na Argentina, eu estou aqui na Argentina,
e com outras tantas responsabilidades que também fazem você dar aquele reset no teu dia a dia. Então, assim, tem gente que fica muitos anos na companhia, em uma companhia. Eu não tenho condições de julgar se é certo ou se é errado. Eu acho que as pessoas têm que se motivarem, né? Estarem motivadas todo o tempo. E se a pessoa consegue encontrar motivação estando no mesmo lugar por muito tempo, eu acho que ok. Tem aquelas pessoas que talvez não consigam, que precisam de outro desafio, precisam de novos ares, o que também é normal. E eu acho, outra vez, acho que não há um certo e errado, né? Eu acho que há perfil. Tem pessoas que talvez sejam mais um perfil de curto prazo, de desenvolver um projeto e colocar no ar. A partir do momento que colocou no ar, ela já cumpriu o seu papel e ela vai em busca de um outro projeto para começar. Tem aquelas que são mais, talvez, executoras, são mais pessoas do dia a dia, que tem um perfil mais enfim, de se manter no mesmo lugar. Tem aquelas pessoas, talvez, que se mantêm num lugar por conveniência, porque está lá há muito tempo, porque tem medo da mudança. Assim, é difícil a gente julgar, mas eu acho que sim, os ciclos a gente consegue perceber muito bem quando eles estão se encerrando, e no meu caso o que eu tento fazer é tentar buscar uma forma de me reciclar e começar um novo ciclo, né? É interessante esse ponto mesmo de ficar atento para os ciclos, né? E fala muito com uma conversa interior, né? Você precisa estar a todo momento ali refletindo sobre a carreira, né? Poxa, será que tô no meio, tô no final, tô satisfeito, tô aprendendo? Eu sempre costumo falar muito se a gente está aprendendo, né? Se você ainda tá aprendendo na área onde você está e está gostando do aprendizado que você está tendo, acho que é um sinal de fumaça ali de que ainda tem alguma oportunidade. Mas em algum momento você começa a compartilhar mais conteúdo com as pessoas do que de fato você está absorvendo ali das suas experiências, talvez seja um sinal ali de novos passos. Eu queria conectar agora com essa pergunta com o ponto que a gente havia programado aqui de conselheiros, mentores. Como é que você trata esse tipo de profissional de ajuda externa, né, de outras perspectivas diferentes da sua, ao longo da sua carreira? Essas mudanças dessas duas grandes decisões aí, de um momento onde você não estava tão ali comprado e decidiu topar um desafio na Samsung, e também um momento que você estava super feliz, estava tudo indo muito bem e você decidiu ir para um desafio ali incerto. Teve ajuda de profissionais aí, tem meio que esse chapéu de mentores aí na sua carreira? Como é que você enxerga cultivar a ajuda de outras pessoas ao longo da carreira? Eu acho que o papel da mentoria é fundamental também no mundo corporativo, né? Pessoas que conseguem enxergar aquilo que a gente não consegue, talvez aquilo que esteja diante dos olhos, mas a gente não consegue ver. Pessoas que fazem você olhar adiante. E não necessariamente são profissionais especializados em mentoria ou psicologia, mas são pessoas que talvez tenham uma experiência maior que a tua, tenham passado por situações que que você pode usar como referência, como exemplo. Eu, na minha carreira, tive alguns mentores que eu devo muito a eles e reconheço muito a ajuda que eu tive. O primeiro mentor que eu tive foi na Edelman. Mentor assim formal, né? Quer dizer, eu acho que desde a época que foi meu primeiro emprego, eu acho que muitos dos jornalistas que estavam lá, de alguma forma, foram meus mentores, né? A partir do momento que você é um novato, que você não sabe nem por onde começar, e vem aquela pessoa e fala, olha, é o seguinte, o que você tem que fazer é A, B e C, você começa por aqui, vai por lá e depois por aqui, não deixa de ser uma mentoria, né? Não deixa de te ensinar, de te mostrar o caminho. E eu sempre tive isso. Mas, do ponto de vista mais formal, foi na Edelman, quando o presidente da Edelman, na ocasião, ele me convidou para ser um mentorado dele, né? E nós tínhamos uma conversa por semana em que a gente falava justamente disso. A gente não falava de trabalho, a gente não falava dos projetos do dia a dia, nem nada, mas era muito legal, porque ele virava e falava assim, Davi, quais são tuas dificuldades? O que você não se sente confortável? Quais são os temas que você ainda tem uma certa resistência sua porque você não tem a segurança de fazer? E foi muito legal, porque tinha alguns temas técnicos,
quer dizer, de habilidades mesmo, normal, para quem está começando, mas também eu tinha muita dúvida sobre o mercado, eu tinha muita dúvida sobre o que era uma gestão olhando, né, na visão de um presidente de uma agência, como que era a rotina desses tomadores de decisão. Não, eu era um gerentinho, um coordenador, estava vivendo meu mundinho, e eu falei, poxa vida, esse cara é o cara que é o responsável pelo emprego de todo mundo aqui dentro. O que passa pela cabeça dele? Qual é o dia a dia dele? Ele fica lá na sala dele, eu fico lá do outro lado da agência. Eu nem sei que horas ele chega, que horas ele vai embora, como que é a realidade dele. Então foi muito legal, porque me aproximou muito desse mundo. E eu via que eu falo assim, e ele fala assim, Davi, você tem condições de estar sentado aqui daqui a pouco, né? Daqui a um tempo. E posteriormente, durante acho que toda a minha carreira, eu sempre tive o privilégio de contar com pessoas próximas, inclusive familiares, tá? E talvez acho que o meu maior mentor na minha carreira foi meu pai. Ele foi a pessoa que sempre quando eu tinha esses dilemas, né, maiores, ele era sempre a pessoa que falava assim, Davi, olha, é o seguinte, você é jovem, você ainda está em tempo de arriscar. Olha, não recomendo que você faça esse passo porque a situação aí fora não está favorável. Vai lá e isso vai ser importante porque ou faça esse curso ou, sabe assim, sempre foi uma pessoa que me deu, e nunca de maneira impositiva, não, era como, meu pai é médico, quer dizer, de uma área totalmente diferente, e que ele tinha muita propriedade para falar justamente porque ele não conhecia o meu mundo, ele não sabia o meu dia a dia. Mas é um cara que tem anos e anos de experiência, né, de vida. Então, e eu sempre, felizmente, segui os ensinamentos dele e devo muito a ele a posição que eu estou. Então, acho assim, ter mentores não necessariamente é aquela pessoa formal que você tem hora marcada para conversar. Reconheço, hoje tenho pessoas assim, com hora marcada que eu falo, acho importante e me ajuda muito, mas talvez as maiores ajudas que eu tive não foram com essas pessoas, foram com as pessoas do dia a dia em que você vai aprendendo, vai ouvindo, vai vendo e vai recebendo as orientações e compondo dentro de você o caminho que você tem que trilhar. Né? Legal. Eu queria te fazer uma pergunta rapidinho antes de entrar num tema que eu estou segurando para entrar aqui, que eu queria encerrar nossa conversa com o livro e com a sua experiência aí toda. Hoje, que habilidade que você mais valoriza num jovem profissional? Quem está na base ali da operação hoje do McDonald's ali? Quem está no início da carreira, o estagiário recém-promovido, que tipo de habilidade que você é, é, talvez a comportamental, né, que a técnica a gente desenvolve, mas a comportamental dá mais trabalho, digamos assim. Que tipo são os soft skills que viraram hard skills, né? Mas que tipo de Eu acho habilidade que que você valoriza aí? eu acho que até puxando um pouco aqui para minha área, eu acho que a curiosidade. Eu acho que uma pessoa que é curiosa, que quer aprender, que reconhece que não conhece, que não conhece, que não domina aquele tema e que vai atrás para buscar as informações, né? Para mim, em particular, eu acho que vai além de eventualmente uma pessoa que seja tecnicamente perfeita ou que venha das melhores escolas. Aquela pessoa que se mostra curiosa, mostra afim de aprender, obviamente sempre com uma postura profissional, tá? Uma postura respeitosa. Né? Eu acho que a postura de trabalho em equipe, solidário e curioso, para mim, eu valorizo muito mais do que uma habilidade técnica ou qual é a escola que aquela pessoa se formou. Então, eu em particular, reconheço muito esses atributos. Muito bom. Bom, vamos lá. Eu queria, e aí compartilhando com todos, né? O Davi, a gente falou rapidamente na bio, ele faz triatlon, é Ironman. Eu acho que eu nunca falei disso aqui para a turma, mas eu pratico meu triatlo, claro que não é no nível do cara. Eu tô no short ainda, não tô nos de longa distância ainda, mas eu chego lá.
Mas assim, eu conheci a história dele num episódio do Endorfina Podcast, do meu amigo Michel. Vou colocar na descrição aqui, que eu acho que foi uma puta aula de vida. Vocês ficaram um tempão lá falando, eu acho que vale a turma ir lá para ver na íntegra ali a conversa, até pelo tempo pouco que a gente tem. Mas eu não queria deixar de abordar aqui é, esse tema contigo, que é o câncer recente que você superou aí. Eu queria que você pudesse compartilhar com a gente como é que foi essa experiência. Eu sempre fico curioso para perguntar se você teve alguém na sua família que já teve câncer, algum amigo, ou se foi de fato o seu primeiro contato com a doença. E aí, se possível, o que ele mais te ensinou, né? Essa pedrada que a vida dá, e qual foi o grande aprendizado aí dessa experiência? Pois para mim foi uma lição de vida, né? Eu acho que quando você recebe a notícia, e para mim caiu num primeiro momento como uma sentença de morte, eu realmente morri por 11 segundos, isso é fato, e fui salvo pelo meu pai, que eu falei há pouco. Meu pai é cardiologista e felizmente estava comigo no momento que eu recebi a notícia, porque eu não estava preparado para receber a notícia, até porque eu nunca tive nenhum contato com a doença. Sou um cara esportista, sempre fui muito saudável, sempre me cuidei ao máximo. Felizmente não tenho histórico de família com essa doença, e tudo que eu conhecia daquilo que você escuta, daquilo que você vê por aí, que enfim é um tema presente no dia a dia, mas a gente sempre acha que está longe, né? E quando eu recebo o diagnóstico, eu não aguentei. Tive uma parada cardíaca, fiquei 11 segundos parado, e meu pai, felizmente, conseguiu me ressuscitar e trazer de volta. E eu acho que o bonito dessa história é como transformar uma sentença de morte numa afirmação de vida, né? Eu me apoiei para isso, eu me apoiei muito nos ensinamentos do esporte, né? Como você colocou, eu sou esportista, e esportista de alta resistência, que para mim é uma válvula de escape, é uma paixão que eu tenho desde pequeno, mas que sempre me serviu como uma grande terapia, né? Uma válvula de escape para, enfim, para a rotina insana que todos nós temos do mundo corporativo, mas que me trouxe muitos ensinamentos, né? Quando a gente se dispõe a treinar para provas como um Ironman, como uma maratona, a gente sabe que aquilo exige muito sacrifício, né? Sacrifício psicológico, mental, físico, e eu, de certa forma, já tinha tido 5 Ironmans nas costas. De alguma maneira, aquilo, né, aquela rotina de treinamento para Ironman me ajudou muito a superar a nova rotina que eu teria dali para frente, para superar o câncer, que eu sabia que tinha muitas similaridades com a preparação para uma prova tão longa e tão exaustiva como é um Iron, por exemplo, né, em que é necessário muita resiliência, muita disciplina, muito cuidado, muita obediência, né? Enfim, ser um bom atleta ou ser um bom aluno era aquilo, ou ser um bom paciente na ocasião, era algo que eu precisava ser, e na minha cabeça eu consegui criar esse paralelo e tornar o que era o desconhecido para mim, né, que era o enfrentamento de sessões de quimioterapia, depois eu fiz transplante de medula, etc., em algo mais conhecido. Quer dizer, era de alguma forma na minha cabeça eu ia treinar para um outro Ironman, né? Então eu já sabia mais ou menos o que ia passar. Eu sabia que ia sentir dor, eu sabia que ia ter dias bons, eu sabia que ia ter dias maus, eu sabia que ia ter que acordar cedo, que ia ter que tomar os remédios, que ia ter que me nutrir, ia ter que me hidratar, enfim, coisas que ia ter que me abdicar de outras atividades, enfim, rotinas que eu já tinha escolhido fazer lá atrás, né? Agora eu não escolhi, me escolheram para passar, mas que me ajudaram muito a superar. E esse foi o pano de fundo do livro, né? Quando eu me dei conta e consegui estabelecer esse paralelo, o livro Mais Rotina uma de vez. Ferro, obrigado aí, Victor. Imagina.
Então, quando eu consigo definir, estabelecer esse paralelo, eu falei, poxa vida, deixa eu começar a escrever sobre isso, né? O que o Ironman me ensinou ou está me ensinando para eu poder transitar esse tempo da melhor forma possível. E por aí foi. Então, felizmente deu certo. Atribuo essa superação, não só, obviamente, a esse mindset positivo que eu tive, mas, obviamente, a todo o corpo médico da mais alta qualidade, ao hospital, referência que eu tive a oportunidade, o privilégio de fazer meu tratamento, o carinho familiar, dos amigos, dos colegas, de todos, da empresa, da Arcos Dourados McDonald's, que durante todo o meu tratamento sempre esteve ao meu lado, me dando toda a força. Inclusive, eu fui promovido ao posto que eu estou hoje no meio do tratamento. Tá? Enfim, então, assim, acima de tudo, eu acho que quando a gente leva um empurrão, como eu levei, nem sempre é o fim do mundo. E eu ouso dizer, Vitor, talvez até para finalizar aqui a minha fala, que esse período do tratamento talvez tenha sido um dos períodos mais felizes da minha vida. Por incrível que pareça, sabe? Vendo o carinho, vendo tudo aquilo que me cercava e me fez amadurecer muito como pessoa, como profissional. Muitas vezes me perguntam o que mudou, né, para mim depois do câncer. Eu não sei se eu mudei como pessoa. Eu acho que eu amadureci muito como pessoa. Eu me vejo hoje uma pessoa muito mais madura e essa maturidade me traz a valorização de algumas coisas que antes a imaturidade não permitia valorizar, né? Então, hoje eu acho que eu sou uma pessoa melhor, mas não porque eu mudei, eu evoluí, eu acho, eu amadureci como pessoa e tento me policiar daqui para frente para não, enfim, para seguir, né, essa linha e não desvincular dos meus valores, que eu acho que são tão importantes. Poxa, muito legal. Obrigado por compartilhar esse episódio aí, sua jornada também. Eu escutei uma palestra uma vez, não me recordo o nome do palestrante, mas ele era um oncologista e ele mostrou uns estudos lá que ele tinha feito ele fez um cruzamento, uma correlação da reação das pessoas com o grau do câncer, né, do diagnóstico de câncer. E a correlação lá era de que as pessoas que recebiam bem a notícia, que tinham essa mentalidade que você comentou aí, teve até uma história legal com o teu gestor aí, que ele topou fazer um Iron aí, né, durante o tratamento para você se superar. Quem quer saber essa história, escuta lá o episódio do Michel, que eu vou colocar na descrição aqui. Eu compro o livro. Ou compro o livro, tá? Que eu não cheguei nessa história ainda. Na verdade, só aproveito aqui, esse livro tem um componente social, tá? 100% dos direitos autorais meus eu estou doando para a Abrale, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, para ajudar aquelas pessoas que talvez não tiveram o privilégio de ter um tratamento adequado como o meu. Então, também, ao comprar o livro, está ajudando a quem mais precisa. Show de bola. E aí ele fez essa correlação, né, de que as pessoas que recebiam bem, assim, na medida do possível, lógico, mas com uma mentalidade de, puta, eu vou derrubar eu vou vencer esse desafio, as pessoas de fato conseguiam superar, não importava ali na correlação com o grau. Em contrapartida, as pessoas que recebiam mal a notícia ali, ou que já se davam por vencidas, digamos assim, lógico, com todo o carinho do mundo, cuidado aqui na minha fala, mas as pessoas que já se davam por vencidas ali, no termo que ele usou, às vezes com um grau muito baixo, as pessoas não resistiam. Então, de fato, é muito importante ter essa pegada. Davi, para encerrar, cara, eu queria que você compartilhasse aqui um último conselho, né, uma dica que você daria para você mesmo no início lá da carreira, não sei se na época, na revista Época, tal, mas no início da sua carreira, o que você falaria para o Davi lá do começo? Eu acho que eu falaria para ter um pouco mais de paciência. Um pouco mais de paciência, não querer ser imediatista, não achar que quando está iniciando a carreira você já tem que saber tudo, você tem que ser o expert. Acho que a gente tem que se cobrar sim, sempre, buscar a melhora contínua, mas paciência, as coisas tem o seu tempo, né?
muitas vezes o que a gente vê hoje, e passou um pouco comigo também, né? Quer dizer, você é estagiário, mas você já quer ser o gestor e depois você já quer ter o cargo de cima e tal. Acho que tudo tem seu tempo e se a gente puder não queimar etapas, isso é importante também, né? No processo de aprendizado. Então, eu acho que um pouco mais de paciência, talvez eu falaria para mim mesmo há 20 e poucos anos atrás. Show de bola. Davi, para encerrar de verdade, onde que a turma pode achar e comprar aqui o livro Rotina de Ferro? Bom, o livro nesse momento está disponível no formato e-book, né? Até em função, enfim, da crise recente que a gente passou, a gente acabou optando por não imprimir e simplesmente deixar no formato e-book. Então, em todas as livrarias virtuais, né? Talvez aqui a mais conhecida seja a Amazon. Basta entrar na amazon.com.br ou qualquer Amazon do mundo, digitar lá Rotina de Ferro e poder fazer a sua compra. O livro pode ser baixado em qualquer dispositivo móvel, não necessariamente precisa ter o Kindle, como você mostrou, mas em qualquer celular, em qualquer tablet. Basta ter o aplicativo gratuito do Kindle instalado ou de algum outro reader, né, de livros e baixar a obra. Show de bola. Eu vou colocar os links aqui do Davi e da obra aqui na descrição do vídeo para que vocês consigam acessar facinho aí. E Davi, cara, queria super e tem também o agradecer. site, perdão, e tem também o site Rotina de Ferro, né? Show, rotinadeferro.com.br é o site do livro e lá tem todas as instruções e acessos às lojas virtuais. Perfeito, eu coloco o link lá também do site Rotina de Ferro. Davi, cara, muito obrigado pela sua atenção aí, sua disponibilidade, sua agenda louca aí, sua rotina de ferro, você abriu um tempinho aqui pra gente, cara. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Vitor. Obrigado você pela oportunidade, um prazer. Adorei ter conversado com você e com seus ouvintes. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo projeto e espero que todos gostem e até uma próxima oportunidade. Valeu, Davi. Um abraço. Opa, obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, espero que ele tenha sido útil para você de alguma forma. Se você quiser continuar essa jornada de evolução, da forma como você faz gestão da tua própria carreira, dá uma olhada nesse mini curso aqui embaixo. É um mini curso de Personal Branding, de gestão estratégica de carreiras, onde eu compartilho com vocês os principais insights que eu tive numa formação em Branding lá no High University. São 5 tópicos ao longo de 3 aulas, mais de 1h30 de conteúdo em vídeo, tem material de apoio, recomendações de estudo, tudo gratuito para vocês, fiz com bastante carinho e tenho certeza que vai te ajudar na tua evolução como profissional. Se você quiser também manter contato com a gente em outras redes sociais, aqui embaixo você nos encontra tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn e podcasts também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando aqui embaixo na minha foto, assim você fica sabendo quando os novos vídeos forem publicados. Vai lá no mini curso, te espero lá dentro pra gente continuar junto essa jornada de evolução. Um abraço!